Pessoal, boa tarde. Então eu vou revisar as últimas aulas. Eu começo com a introdução a Python. Essa aula foi dada no dia 10 de outubro e naquela ocasião eu disse, por exemplo, que Python era uma linguagem dinâmica. Então, com isso eu queria dizer três coisas. A primeira, Python possui um sistema de tipos dinâmico. Python é uma linguagem dinamicamente tipada. Então, por exemplo, if if true, else 2. Isso aqui é o equivalente a um ternário em C. Então eu tenho uma expressão condicional que retorna um inteiro ou um string. Assim, não seria possível ter uma expressão desse tipo em ML, onde os dois braços de um if then else têm que ser iguais. Então, assim, a gente tem uma tipagem dinâmica. Outra coisa, Python utiliza muito o heap. Então, isso quer dizer que valores normalmente são alocados no heap, em detrimento da pilha ou da área de memória estática. Então, se eu tenho o número 1, por exemplo, ele parece um inteiro que é alocado na pilha, como em C, por exemplo, mas ele é bem mais do que isso. Ele carrega, por exemplo, meta-informação. Então, o ponteiro, ele fica tudo bem na pilha, talvez, né, das funções, mas o valor apontado, o 1, ele fica, sem dúvida, no heap. Outra coisa é que Python possui uma função eval, então eu consigo fazer coisas tipo exec a recebe 1, por exemplo. Então, assim, acabei de criar uma variável a no escopo do programa. Enfim, então Python é uma linguagem dinâmica. Python também é uma linguagem imperativa. Nesse sentido, programas em Python se parecem com receita. Eu tenho um conjunto de instruções que comandam a máquina. Comandar significa imperar, não é? Então por isso eu tenho esse nome, linguagem imperativa. A gente viu que Python tem várias estruturas de controle, while, if then else, for. Essas estruturas de controle são características de linguagens de programação imperativas, por exemplo. Mas a gente viu também que Python possui várias características de linguagens funcionais, e essa é uma tendência que a gente experimenta hoje. Mais e mais a gente vê características de linguagens funcionais migrando para linguagens imperativas, linguagens mainstream. Então, que características seriam essas? Em Python tem expressões lambda, por exemplo, x recebe lambda y mais 1, por exemplo. X de 2. Isso aqui é uma função, eu posso passar essa expressão para uma lista, por exemplo, então L0 igual a x, por exemplo, né? Então L0 na posição 0 é uma função f de 3, de 2, 4. Então, assim, eu tenho várias características de linguagens funcionais, por exemplo, funções de alta ordem aparecendo em Python. Isso foi Python, e depois, também no dia 10, a gente teve uma aula sobre gerenciamento de memória. Foi uma aula que eu revisei, que eu repus à noite. Então, naquela ocasião, eu expliquei que havia três formas de gerenciar a memória em um programa de computador. A primeira dessas formas é a alocação estática. Então, todas as variáveis elas ficam alocadas na área de memória estática, que é conhecida em tempo de compilação. Lembrem-se, para a gente aqui no curso de linguagem de programação, memória estática é aquela memória que é conhecida em tempo de compilação. Se a variável tem endereço estático, o compilador sabe o endereço dela. As primeiras linguagens de programação, por exemplo, Fortran ou COBOL, elas tinham somente alocação estática. Isso significa que eu não tinha recursão, por exemplo. Eu não consigo ter recursão porque se eu tenho recursão, eu tenho uma função chamando, se reinvocando, né, ela pode sobrescrever as variáveis já alocadas.
A segunda forma de alocação que eu falei que existia era a alocação na pilha. Então, nesse caso, é onde ficam os registros de ativação das funções. Então, na pilha, a gente tem, como eu disse, a gente guarda os registros de ativação das funções e, basicamente, a gente vai ter ali as variáveis locais das funções, os argumentos, o valor que vai ser retornado, também o endereço de retorno da função. No caso de linguagens que admitem recursão, eu vou ter um endereço para o registro de ativação anterior. Eu vou ter também um link de alinhamento em linguagens que possuem, que permitem declaração de funções alinhadas. Então eu tenho essa questão aqui da pilha com registro de ativação. E finalmente a gente tem o heap. Então, no heap eu aloco os valores que precisam viver mais do que as funções que os criaram. Por exemplo, tudo que eu maloco em C acaba indo para o heap. Closures em ML ou em Python, eles vão para o heap. O que é um closure? Né? Por exemplo, deixa eu tentar fazer um aqui em Python, deixa eu ver se eu lembro a sintaxe. Def f de x é return lambda y y mais x. Então, por exemplo, aqui f0 recebe f de 2. Aqui eu criei uma função nova, então f de 3 deve retornar 5. Então essa função que eu estou retornando aqui, isso aqui é um closure. Notem que esse x aqui ele tem que existir mais, durante um tempo maior do que a função que o criou. Isso acaba ficando no heap. Uma coisa que acontece aqui no heap é que eu tenho alocação fora de ordem, então eu posso acabar tendo buracos. Eu aloco e desaloco as coisas, né? Então em C eu dou malloc, eu dou free, então minha memória pode acabar ficando fragmentada. Nesse caso, bom, isso é um problema porque eu posso querer alocar coisas, eu posso ter espaços vagos suficientemente grandes, mas que não cabem um dado, assim, porque eles são separados, não é? Então eu posso fazer a defragmentação. Em C, não dá para fazer a defragmentação, porque eu teria que atualizar as referências das variáveis. Mas em C o sistema de tipos não é forte, expressivo o suficiente para separar inteiros de ponteiros, por exemplo. Então eu não conseguiria saber se eu preciso atualizar um inteiro ou não. Em outras linguagens, por exemplo, Java, Python, ML, que seja, aí já é possível reagrupar a memória, reorganizar a memória, atualizando as referências, e isso funciona muito bem. E aqui surge a figura do coletor de lixo. Então, o coletor de lixo é um software que gerencia a memória para o programador. Bom, isso tem uma vantagem muito grande, né? A gente não precisa ficar dando free ou malloc nos dados. E assim, há vários tipos de coletores de lixo na literatura de linguagens de programação, e aqui eu lembro de três principais. Então a gente tem a contagem de referência. Se eu atribuo a um ponteiro, eu aumento um contador, eu associo o contador a cada valor que pode ser apontado. Se eu atribuo a um ponteiro, eu aumento o contador. Se o ponteiro sai de escopo, a função que eu criou, por exemplo, terminou, eu decremento o contador. Chegando a zero, eu elimino aquele valor, eu retorno ele para a área de memória livre. Desvantagem aqui é que o heap pode ter ponteiro para o heap, e eu acabo tendo ciclos. Então, assim, eu tenho esses vazamentos de memória, a referência nunca vai ser zero, né? Eu tenho um ciclo, mas eu não consigo desalocar também, e a memória não é usada. Outra forma de coleta de lixo é a marcação e varredura. Então, assim, aqui eu tenho que determinar o que é variável alcançável, e eu atravesso a memória marcando tudo que é alcançável. E o que não é alcançável, eu libero de volta. O que é memória alcançável? Bom, tudo que está alocado estaticamente é alcançável, e o que está alocado na pilha é alcançável. Algo que é apontado por memória alcançável é alcançável também. Então vocês veem que eu tenho uma definição recursiva de memória alcançável. Então eu atravesso esse grafo de memória alcançável marcando o que eu encontro,
E depois eu atravesso a lista de blocos ocupados, né? O que não foi marcado eu libero. Por último, eu tenho a cópia e coleta, que é assim, uma expansão, né? Uma extensão da marcação e varredura. Então, separo a memória em algumas regiões, aloco tudo numa região, quando ela começa a ficar cheia, eu coleto aquilo para a região vaga, e nesse caso eu vou defragmentando a memória. Então, por exemplo, essa é a técnica que é usada até hoje no Hotspot em, em Java. Obrigado, então, primeira e segunda aula de revisão terminadas.